tarde, Fernão. Sejam bem-vindos aí, Fernão e amigos. Fernão, e aí, como é que estão as coisas? Grande Laudelino. Bom, estamos, né? O Brasil vai... Ontem tive uma conversa bem interessante aí com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, muito ilustrativa, mas pouco animadora, né? Porque quando você começa a entender os bastidores do Congresso Nacional e como é que a turma toma as decisões, né? Aí a gente começa a sentir a distância, né? E, bom, agora estamos aí vendo, vai ter mais essa oportunidade que as televisões vão cobrir da maneira de sempre, né? sem nos dar as informações que interessam. Mas está aí, começando a votação em alguns estados americanos, né? Porque ali, quer dizer, tudo é decidido na democracia. E que é o que eu falo, porra, se tivesse justiça divina, né, cada vez que o Alexandre de Moraes ou o Luiz Roberto Barroso falasse a palavra democracia, tinha que pegar fogo na língua deles e cair a língua no chão, assim, calcinada. Porque... Não fazem a menor ideia do que eles estão falando. Não, a distância que nós estamos disso aqui. Mas, enfim, a pretexto do começo da eleição lá, eu peguei alguns dados do que vai rolar e não vai ser mostrado para a nossa audiência. Ou seja, você tem todo aquele sistema americano que a gente pode olhar como se fosse um futuro para o Brasil, um futuro, olha, se a gente quiser entrar numa normalidade, dar o poder para o povo, é isso que estão fazendo. Você fica doente, você vai no médico, que o brasileiro vai num xamã. Né? Você não, olha só, tem hospital, tem médico, tem uma vacina, tem um remedinho e tal. Ele já tem isso no que tange a democracia. Né? O povo tem poder. Então, o que você está trazendo para a gente é uma visão, né, do que pode ser o futuro do Brasil. Daquilo que já está inventado, né? Quer dizer, daquilo que a gente não precisa inventar. Quer dizer, se a gente não fosse burro, né, a gente copiava simplesmente, porque está inventado, já tem todos os testes do que funciona, do que não funciona, do que funciona mais ou menos, né, como é que você corrige os erros. Tudo isso tem 100 anos de experiência testada, e nós nos recusamos a tomar essa penicilina porque ela não foi feita no Brasil. É verdade. Eu fui dar uma olhada no site, Fernão, eu falei assim, tinha assim, filtre pelo ano. Ah, vai, tá bom. Aí eu cliquei ali, eu falei, vai dar 2023, 2024, 1908, 1909. Falei, caramba, impressionante como a gente está atrasado. É o nosso atraso, né? Enfim, começa esse dado interessante, né, o voto à distância. Cada vez mais nos Estados Unidos o voto é à distância. Já tem estados, Washington, por exemplo, onde o voto só é à distância. Não tem mais local de votação. E a explicação disso é simples, né? Quer dizer, como os caras decidem tudo, a cédula é um troço do tamanho de um jornal. Não sei se você capturou alguma imagem para mostrar para o pessoal, né? Com dezenas de decisões que o cara toma. Então, aquilo vai para a casa dele, né? Com meses de antecedência, para ele ir olhando ponto por ponto o que ele quer decidir. Né? E aí ele preenche aquilo, e aí tem esses detalhes, né? Que é os nossos grandes paladinos da democracia dizem, não, se votar para o voto manual, voltar para o voto manual é um atraso, não sei o quê. Bom, lá, essas cédulas, né, são um documento pessoal de cada cidadão. Então, tem a assinatura do cara. Né? O cara assina esse voto e bota no local de recepção, que em cada estado, cada cidade, faz a sua lei de como é que funciona isso. Né? Então, uma das coisas que está rolando lá desde da eleição passada, aquele problema que o Trump denunciava, que a turma diz que é tudo falso, tal,
não é falso, né? Não é aquilo que o Trump falava e também não é falso, como dizem essa turma da mentira organizada. A verdade está sempre no meio, né? Mas, enfim, um dos assuntos, um dos temas que mais foi objeto de leis de iniciativa popular desde daquela eleição é a organização de eleições, né? Regras para eleição. Né? Teve 2.583 somadas todas as regras afetando qualquer aspecto da eleição, só neste ano, né? 2.583, né? Das quais mais ou menos metade, 1.768 em estados com trifetas democráticas. Trifeta é quando o estado tem o Senado, a Câmara, que tem Senado estadual lá, né? O Senado, a Câmara e o governador do mesmo partido. Então, tem 1.768 em estados com trifeta democrata, 1.370 com trifetas republicanas e 645 em estados com governos divididos entre os dois partidos. Então, você vê que isso não é uma preocupação exclusiva de A ou de B. Quer dizer, teve mesmo uma porção de novidades tomadas às pressas lá na pandemia, né, que rebaixaram todas as formas de conferir se esses votos à distância são mesmo das pessoas que têm direito a votar e se não teve sacanagem nisso. Então, essas leis, basicamente, tratam dessas questões, né? Como quem tem o direito de votar, como é que você afere esse direito, né? Se o cara tem que levar um documento com fotografia ou não, né? Se alguns estados e localidades mandaram pôr câmaras nas caixas de correio especiais que recebem só os votos para conferir quem é que está enfiando os votos, quantos votos estão enfiando. Enfim, milhares de leis afetando essa questão, né? Mas isso é um aspecto, né? Só porque, como eu tenho visto muita matéria aí na CNN e nas outras televisões falando dessa coisa, de que então tem essa briga, o Elon Musk está denunciando que os democratas estão facilitando a imigração, né, e dirigindo os imigrantes para os estados swinging, né, aqueles que alteram o seu voto, costumam alterar o seu voto, que são os que decidem as eleições, porque a maioria dos estados vota mais ou menos num partido ou no outro desde sempre. Então, tem meia dúzia de estados lá que são os onde se concentra a campanha, porque são os que às vezes votam para um lado, às vezes para o outro. E isso é que decide a eleição lá. Então, quer dizer, eles não estão só movendo o imigrante para lá, eles movem o imigrante e ainda permite que ele vote. Essa é a acusação. E tem os contra dizendo que isso é mentira. Não é mentira, como eu disse, a verdade está no meio, né? Porque você tem lá, desde 1996, tem uma lei federal, né, que proíbe a votação de estrangeiros nas eleições federais. Mas como a eleição do presidente é decidida nesse esquema de colégio eleitoral, quer dizer, pelos estados, então você tem uma maneira de bypassar isso, como eu disse, inflando a votação nos estados que eles dizem swinging, aqueles que mudam de lado constantemente. E aí, por isso é que tem essa quantidade de leis de iniciativa popular e de iniciativa dos legislativos locais, todas elas decididas no final a voto pelo eleitor, não pelos legisladores, nem pelo Supremo Tribunal e essa pataquada que a gente vive aqui, né? Lá tudo que importa é decidido diretamente pelo eleitor. Então, outros temas relativos a eleições. Tem uma onda lá para mudar de primárias para esse tipo de eleição que eles chamam de ranked choice voting,
que é o quê? Em vez de você fazer a primária, uma votação, entra 20 caras de cada lado e, no fim, saem os dois mais votados e, no fim, faz mais uma votação para ver qual dos dois vai. Vários estados estão adotando esse tipo de votação, onde você faz de uma vez só tudo isso. Então, entra 10 candidatos, vem na tua lista os 10 e você estabelece uma ordem de preferência. Você dá uma nota para cada um, de 1 a 10, por exemplo, se forem 10. E o cara que tiver a melhor nota já sai eleito como o candidato dessa votação de uma vez só, em vez de fazer É duas ou interessante isso três aí. votadas. É igual as meninas quando escolhem namorado, né? Não, peraí, esse aqui, esse aqui tem carro, esse aqui não tem. Esse aqui vai montando os pontinhos, né? Vai somando, Essas e duas o cara é meninas, eleito. olha, o cara tem carro, tô esquisito. Bom, enfim, tem várias coisas desse tipo lá. Outras são essas exigências para os locais e para o tipo de credenciamento do eleitor, para evitar esses eleitores falsos ou imigrantes ou não cidadãos, né? Tem muitas leis que eles votam a cada eleição, alterando a lista dos funcionários públicos que são eleitos ou nomeados pelo governador, né? Porque todos os funcionários públicos que importam, em geral, são diretamente eleitos. Quer dizer, não tem essa do governador ir lá com um time dele, né, da galera dele, e botar todo mundo lá do time dele. Então, você tem, por exemplo, para você ter uma noção das listas, né, em todos os estados, eu estou falando só das eleições estaduais, né, em todos os estados, o governador, o vice, quando tem vice, o promotor, o attorney general, como eles chamam, é o chefe do Ministério Público do estado, né, e o secretário de Estado, que é o cara que organiza todas essas votações, sejam as eleições gerais, sejam as votações de recall, de referendo de leis, tudo. Todos os estados têm esse funcionário, que é o secretário de Estado, chamado lá, que organiza as eleições. Esses, nos 50 estados, são eleitos. Depois, variando de estado para estado, são eleitos o tesoureiro, o auditor e o controller. Acho que são nomes variados do mesmo tipo de função, quer dizer, de aferir os gastos e o dinheiro, como é que está funcionando o dinheiro do governador. Não é um cara dele, né? É um cara que é diretamente eleito, é um cara do povo. Esse cara, a lealdade dele é para o povo, então ele está lá como um fiscal do povo, por isso ele é eleito pelo povo e está sujeito a recall. O Board of Education, quer dizer, toda a chefia do programa estadual de educação, o cara é eleito, né? Os diretores das escolas, em vários lugares, são eleitos, escolas públicas, né? Aí você tem o equivalente às nossas secretarias, por exemplo. Então, uma que é muito recorrente lá é essa de seguros, né? Porque tudo lá se dá o que é o SIC aqui, lá é o número do seguro do cara, né? Porque é o seguro de saúde e tal. Então, todas as referências. Então, tem uma secretaria, um mini ministério que cuida disso. Agricultura, nos estados onde a agricultura é importante. Trabalho, né? Tudo eleito. Todos esses caras e essas comissões, né, que são secretarias inteiras, são eleitos, não são nomeados pelo governador. Recursos naturais, corporations commissions, os caras que tratam das empresas privadas, né, das regras para as empresas privadas. Impostos, todas essas comissões, né, quando não, alguns estados têm, outros não têm, né, varia o número e o objeto de cada uma, todos são eleitos pelo povo, são representantes do povo.
né, que estão lá para fiscalizar o governo. Quer dizer, o governador chega tendo que já prestar conta para um monte de gente que ele não tem controle nenhum. É isso aí. E isso sem contar que tudo mais. O Estado lá tem poucas funções, né, que são só aquelas que os municípios não podem resolver sozinhos. Então, eles tratam de quê? De investimentos em estradas, por exemplo, que envolve mais de um município, regras financeiras. Poucos assuntos são afetos aos estados, uma polícia interestadual, coisas assim, né? Um departamento para acidentes, para coisas que afetam mais o município. Então, todo o resto que é dos municípios, também os funcionários, e aí vai para a minúcia, são eleitos diretamente pelo povo, principalmente aqueles que têm contato direto com o povo, como o xerife, né? O policial, em vários municípios, o policial é eleito. Sim. Então, ele não sai dando borrachada à toa. Sabe que eu lembrei essa semana, Fernão? Eu estava vendo uma cena do Rambo, o primeiro filme do Rambo. Ele começa o Stallone entrando na cidade, no condado, né? Aí o xerife vem de carro e pega ele no começo da cidade e fala assim: você está fazendo o que aqui, meu filho? Não, você é desempregado, né? Andarilho, desempregado. Eu não quero você na minha cidade, não, porque o povo daqui da cidade, se eu não tirar você daqui, eu tô na rua, meu irmão. Então entra no carro aí que eu vou te levar lá pro outro lado da cidade. Você não vai atravessar a cidade, não. Aí eu falei: olha aí, no Rambo. É isso aí. Quer dizer, então, você vê que, quer dizer, essas medidas que vão a voto para nível estadual são as que mudam as regras do jogo, vamos dizer assim. São alterações nas constituições dos estados. São reformas, pequenas reformas constitucionais feitas diretamente pelo povo. Ou por iniciativa popular, diretamente, né, ou por referendo. Né? Então, já tem um monte de temas que, obrigatoriamente, os legislativos não podem tomar a iniciativa de decidir. Eles têm que automaticamente propor ao povo, na próxima eleição ou numa votação especial, uma mudança, uma lei, uma coisa qualquer desse tipo. Então, este ano, para essa eleição agora, né, vão ter 160 leis de alcance estadual, né, que são modificações nas constituições estaduais, né, que foram certificadas por esses secretários de Estado, né, que vão a voto em 41 estados diferentes. Né. Dessas, 53 são leis de iniciativa popular. Quer dizer, o mané de qualquer estado lá tem uma ideia, bota no papel, sai colhendo assinaturas. Se ele colher as assinaturas suficientes, ele vai no secretário de Estado e diz aqui, olha aqui, então a lei dele vai para o ballot, vai para a cédula da eleição, esse jornalão que o Laudelino ainda vai achar aí para mostrar. Aqui, ó, já achei já, tá aqui, ó. Olha lá, esse nem é grande, esse é pequeno. Esse é pequenininho. Vai para lá e o cara vota sim ou não naquela proposta. Né? E 108 dessas 160 deste ano são de referendo, quer dizer, propostas humildemente feitas pelos legislativos para os seus representados, né? ou propostas referentes a temas que, já em eleições anteriores, né, os eleitores disseram que este tema automaticamente vai sempre para referendo. Por exemplo, imposto. Qualquer modificação do imposto, mínima que seja, né, municipal, estadual, vai tudo diretamente a voto popular. Não se mexe nisso de maneira nenhuma. Em vários estados e em várias cidades, os legislativos têm a obrigação de fazer uma votação entre eles com fórum
qualificado, né, 2/3, por exemplo, para propor para os eleitores uma alteração. Senão não sai nem de dentro do legislativo. Deixa eu entender, Verão. A gente aqui no Brasil fica implorando para o pé rapado que está lá no cargo para ele entrar com um projeto de lei, alguma coisa, tem que fazer uma... Lá eles é que tem que vir atrás do povo. É isso aí. Para convencer o povo, para o povo tomar iniciativa. É isso aí. O direito de iniciativa de lei, né, e iniciativa para valer, como é lá, porque aqui tem, como sempre, uma versão falsa disso. Lá, a lei tem padrões do texto, como tem que ser num nível de inglês compreensível para todos os americanos pouco estudados, né, tem que ser numa linguagem clara, didática, etc. Então, tem assessorias que fazem isso para a lei do cidadão, proposta pelo cidadão, até que ela chega numa fórmula, né, e ela vai para a votação se o cara colher o número de assinaturas que estão estipulados na lei local dele lá, né, ou da cidade ou do estado. Normalmente, por exemplo, para um recall, né, algo como entre 5% e 10% dos votos que o cara recebeu para ser eleito. Se o cara colher essas assinaturas, vai para a cédula da próxima eleição uma votação para tirar o cara ou não tirar o cara. E isso se decide por 51%. Para que isso funcione, né, você precisa ter o sistema distrital puro, né, porque senão começa dar recall no representante do outro. A base da democracia, primeira e única, né, é a precisão da representação. Quer dizer, não é o representante do Estado A ou B, né, é o representante daquele grupo de eleitores que está identificado no mapa do país pelo endereço. Né. Então, tem questões, né, que só os eleitores daquele distrito vão votar. Então, vem na cédula lá, mas só metade, 10 caras que vão votar naquilo. Porque, por exemplo, para a compra de um carro de polícia do condado de não sei aonde e tal. Quem vai pagar o carro de polícia é só a turma que vai ser servida por aquela delegacia que está comprando. Só eles vão pagar por essa compra. E esses caras vão dizer sim ou não para essa compra, e vão ser identificados pelo endereço deles. Então, só vota quem mora naquele endereço. Então, o nome dele está lá. O seu representante, a mesma coisa. Quem está num determinado endereço vai ter o representante, só pode se candidatar por aquele distrito. Então, o cara que for eleito por 50% mais um voto vai ser o representante daquele distrito, tenha você votado nele ou não, você tem direito de tomar o mandato dele. Sim. Se ele te trair. Dessa maneira, passando uma lista, você conseguir as assinaturas, o teu recall vai para a cédula, né, e o povo vota sim ou não, e normalmente já vota o substituto junto. Então, o cara já sai de lá desempregado e o substituto já dele tem o substituto. E eles fazem essas campanhas de... Você vê essa campanha aqui, ó. Não, pare o recall republicano, vote não, pelo amor de Deus, estão querendo tirar a gente daqui. É um democrata levando um pé na bunda aí nesse recall, tá vendo? É isso aí. É isso aí. Cara, isso é uma delícia você acompanhar isso lá, porque é tão falso a imagem que a nossa imprensa passa do que é a democracia americana. Você pensa que é Trump versus Biden. Esses caras lá estão, sabe, tem um Por exemplo, poder desse tamanho. Né? Ô, Ferão, quantas eleições nós tivemos esse ano no Brasil? Nós tivemos a eleição municipal, uma. Nós tivemos foi votada a troca de uma bandeira de um lugar aí, não sei. Tínhamos 5 eleições no Brasil esse ano. Aí eu estava lá no site do Ballotpedia, aí eu fiz esse dado aqui. Eles já fizeram 36 mil eleições em 2024 no país inteiro. 36 mil.
eleições já foram feitas. Olha, Eleições que eles chamam são votações especiais, pode ser só um recall sim, e um isso cara. aí. Né? Olha, É uma election, que é uma special election, como eles chamam. então, aí o brasileiro exerceu o seu poder de eleitor uma vez, esse ano. E o americano, 36 mil vezes exerceu o poder dele. É só isso, Em a cada partida. município, tá, são milhares e milhares de É municípios. isso aí. A Cada partida um está votou lá 36 3, mil. 4 coisas, dá esses 36 mil. É isso aí. A partida está 36 mil a 1 até agora. Então, cara, aí você vai ver, eu fui lá olhar quais são os temas dessas 160 alterações de constituições estaduais que vão a voto agora, nessa eleição. Né? Deixa eu ver aqui. Já falamos, sistemas de eleição. Né? Em 2024, esse tema está muito ativo, né? Mais do que em eleições anteriores. Então, por exemplo, Colorado, Idaho, Nevada, Oregon, Washington vão decidir se adotam ou não esse sistema de votação que eu falei, o ranked choice, né? Que você faz de uma vez só. Já o Alasca, né, que foi um dos primeiros que adotou esse sistema em 2020, vai votar uma lei para desfazer esse tipo de eleição. Né? Porque não estão gostando, alguém lá não está gostando, então vai propor isso aí. Se vai e vai ser ter que aceito, convencer. né? Vai ter que convencer o eleitorado, o urso polar, todo mundo vai ter que ser convencido, senão não tem rollback, né? O Missouri, né, vai decidir, ter uma lei lá para ser votada, se aprova ou não uma norma constitucional proibindo esse tipo de votação. E o Arizona e Montana, né, têm duas propostas que se opõem uma à outra, né, inovando sobre isso aí. Uma em que os candidatos a primárias dos dois partidos aparecem numa cédula única, né, e os 4 primeiros avançam para o turno seguinte. E outra que proíbe qualquer forma de votação desse tipo. Então, uma das duas vai ganhar, entendeu? Mas é o povo que decide. Né? E o que ele decidiu hoje, se ele achou que não deu certo, quiser decidir o contrário amanhã, ele faz isso. Né? Ele convoca outra, como está acontecendo essa vez aqui com o Alasca, né? Que está justamente querendo desmanchar esse tipo de eleição que ele aprovou lá atrás. Aí vem outro tema, repressão ao crime. Né? O Arizona, quer dizer, toda a lei penal, toda a repressão ao crime, tudo é decidido diretamente pelo povo. Né? Então, o Arizona, este ano, vai decidir se tráfico sexual de crianças passa ou não a ser punido com prisão perpétua. Né? Se a polícia pode ou não prender imigrantes estrangeiros que entrem no Estado, se não pelos portos oficiais. Quer dizer, o cara que entra não pelo aeroporto ou pelo porto, mas varando a fronteira. Né? Se os juízes estaduais poderão ou não decidir deportações. Se vão ou não criar uma tipificação específica para o crime de venda de fentanil, que é aquela droga parente do ópio que está matando um monte de gente lá. Isso num estado, Arizona. Na Califórnia, né, vão decidir se aumentam as penas para determinadas formas de tráfico de drogas e de roubo. Na Califórnia começou uma discussão, né, para alterar a famosa Proposition 47, né, que foi aprovada lá em 2014, e que reduziu as penas para um monte de crimes. Então, aquela coisa do sujeito pode roubar até $1.000, não acontece nada. Então, os supermercados lá agora estão tudo trancados com cadeado nas prateleiras, porque senão as pessoas vão lá e roubam tudo. Então, diante dessa crise, começa a surgir esse tipo de proposta, né, de iniciativa popular. Pô, vamos mudar isso. Cara, não deu certo. Né? Vamos acabar com esse troço. O Colorado, né,
está cancelando o direito à fiança em assassinatos de primeiro grau, se as provas forem muito contundentes. Está aumentando o tempo de pena cumprida para progressão de pena nos crimes violentos. A coisa daqui, né? A saidinha, aquela coisa do cara que é condenado a 20 anos e cumpre 2, né? Lá é o povo que decide qual a parcela da pena, não é o grupo prerrogativas de advogados que se acham iluminados por Deus, ou se é o Lewandowski, ou se é não sei quem. Isso não existe, cara. Isso é coisa para índio. Nós estamos na idade da pedra, né? Aceitando esses bostas falando essas coisas para a gente e impondo essas coisas para a gente. É assim que funciona na democracia. Entendeu? Vai lá e o sujeito que é o alvo do criminoso está lendo os jornais e fala, pô, está tendo demais esse crime, os caras estão soltando a turma mais cedo, vamos mudar esse troço. E impõe uma lei. Né? E essa lei não pode ser alterada na regulamentação do legislativo. A lei de iniciativa popular é intocável. Só pode ser alterada pelo próprio povo. Então, e outra lei de iniciativa popular também lá, de aumento da parcela da arrecadação do Estado para recrutamento e treino de polícia. Quer dizer, destinar obrigatoriamente uma parte da arrecadação do Estado para isso. Quem decide isso? As vítimas potenciais do crime. Não é caixa único, né? Aquele que o dinheiro some lá no caixa único, não. E isso tudo, gente, eu insisto em lembrar vocês, é só o nível estadual, né? Coisas que estão. Se você for incluir tudo que está sendo votado ou proposto no nível municipal, que é aquele que decide todas as coisas do dia a dia, aí o número vai a muitos milhares de propostas. Né? Outro tema que é interessante a gente ver a diferença: salário mínimo. O salário mínimo lá é de cada estado e de cada cidade. Cada cidade decide o seu salário mínimo. Então, está aqui várias leis que vão agora para o ballot, estaduais. Né? Então, o estadual põe um top. Né? As cidades podem pôr para baixo ou para cima do estadual. Né? Então, Alasca, Califórnia, Missouri, Massachusetts estão aumentando salários. Né? Nebraska, e não é só salário, toda a política trabalhista é diretamente definida pelo povo nesse tipo de votação. Nebraska, por exemplo, está propondo aí um esquema de pagamento por ausência de doença, por doença. Quer dizer, o cara ficou doente, você paga o salário, não desconta aquele dia que ele faltou. É tão básico, né, Ferão? É o dinheiro dele, ele decide o que faz, o morador, é dele. A gente fica falando, não, aqui na saúde, na segurança, é tudo dele, ele resolve tudo, ele que está pagando. Pô. Aí você vê, olha o nível de detalhe. O Arizona está botando uma proposta lá de qual o desconto sobre o salário mínimo que os patrões dos empregados que trabalham por gorjeta podem fazer. Olha. Estão propondo que esse desconto possa chegar a 25%, mas condicionado a que a soma final do que o cara ganhou não seja inferior ao salário mínimo. Mas, normalmente, é claro que é sempre superior. Então, como o cara ganha o dobro ou o triplo de gorjeta, porque ele trabalha num restaurante onde o cara gastou milhões para fazer o restaurante, que custa caro, e vai lá um monte de gente que dá gorjetas muito altas, ele não está obrigado a pagar aquele salário mínimo inteiro, porque o cara vai ganhar muito mais do que isso de gorjeta, né, em cima do investimento que ele fez. Então, faz sentido a lei, tá certo? Isso é um raciocínio meu aqui. Né? Se eu fosse cidadão lá, eu até aprovaria esse troço. Agora, depende dos cidadãos lá, se eles vão aprovar ou não. Né? E aí, cara, essa coisa, as questões do dia a dia,
estão nas special elections ou nos ballots, nessas medidas que vão a voto, municipais. Então, por exemplo, no campo de segurança pública, o Estado decide essas alterações de alcance estadual, de constituição estadual, decidem coisas como tamanho de pena, qual é a tipificação de cada crime e tal. No nível municipal, tudo que diz respeito a equipamentos e funcionários de segurança pública vai a voto desse mesmo jeito. Quantos polícias nós vamos ter, se o polícia vai ser eleito ou não vai ser eleito, se o xerife vai ser eleito ou não vai ser eleito, né, se ele está sujeito a recall ou não está sujeito a recall, né, se nós vamos comprar mais arma, mais polícia, tudo vai a voto, né, e quando é questão de compras, né, exige que venha com um projeto, dizendo, olha, vamos comprar 10 carros de polícia, custa tanto, estamos tomando esse dinheiro no banco tal, para pagar em 5 anos, né, vai custar tanto a mais, então isso vai sair tanto para cada um dos que vão ser atendidos por essa polícia reforçada, e nós vamos, então, propomos pagar essa conta aumentando 0,5% o IPTU desse pessoal durante 3, 4 anos, sei lá. É algo assim, né? Vem com esse projeto todo e o cara vai dizer sim ou não, o cara que vai pagar os carros de polícia. Então, você imagina, o que sobra de margem para sacanagem nessas compras aqui no Brasil, onde tudo é comprado por 10 vezes o preço e vira aquela putaria que consegue deixar um país como o Brasil pobre, né? Lá não existe isso, porque é assim. Entendeu? Cada compra é feita por quem vai pagar, não passa por dentro de um enorme pacote do Estado, onde tudo é invisível. Né? Reformas de bens públicos, né? Recapeamento de rua, a arrumação de um parque público, reformas de escolas públicas, tudo isso vai nessa base. Um projeto, um orçamento, né, que vai para os usuários na maior medida possível, né? Ou se é uma estrada, então é o pedágio que vai pagar. Vai bancar. Se é uma ponte, são os habitantes dos 2 municípios ligados pela ponte, enfim. É sempre com esse critério, né? Mas tudo eles resolvem assim, né? Lei de zoneamento, não tem essa putaria que é aqui na Câmara Municipal, a indústria imobiliária subornando todo mundo, né? Impostos, isso então é sagrado. Não existe mexer em imposto que não seja com a anuência de quem vai pagar, né? Normas de comportamento, funcionamento de escolas, leis de trânsito, tudo é decidido assim. Então, cara, e por cima disso, né, que é a novidade desta fase da democracia americana, você pode chamar assim, foi essa solução que eles encontraram para os juízes, né? As retention elections. Né? Lá, desde o primeiro dia da democracia americana, o judiciário, pelas razões que nós hoje conhecemos muito bem aqui no Brasil, era a principal preocupação deles. Como é que vamos ter juízes nomeados pelos governantes se os governantes vão ser julgados por eles, né? Então, lá já desde 1830, com 50 anos do sistema democrático funcionando, todos os juízes, 40 anos, né? Todos os juízes passaram a ser eleitos nos estados. E isso criou outro tipo de problema, que era o juiz ter que conseguir dinheiro para ir para a eleição, fazer demagogia, etc. Enfim, todos os problemas que a eleição traz, que nós conhecemos. Então, eles nunca conseguiram resolver isso direito, né? Finalmente, em 1940,
né, uma turma do Missouri inventou esse novo sistema de retention elections. Quer dizer, o juiz pode ser nomeado, eleito, ou nomeado por um board, ou nomeado pelo governador, quer dizer, cada lugar faz do jeito que quiser. Né? Mas de 4 em 4 anos, o nome de todos os juízes que afetam o teu distrito, né, os juízes em cujas mãos você pode cair um dia, né, vem na sua cédula com a pergunta: juiz fulano de tal, continua juiz mais 4 anos? E você dá um sim ou um não nele. Então, juiz que deu mole para PCC nem falar, né? Juiz que deu mole para bandido, juiz que se meteu em falcatrua, juiz que é arrogante, não tem motivo, não precisa de motivo, de nenhuma alegação. Tá? Você dá um não nele, ele vai ter que mudar de profissão, porque juiz ele não vai ser mais. Então, cara, o juiz não é eleito, mas a continuação da carreira dele depende dele desempenhar a favor do povo. E essa é uma solução que está avançando hoje pelos Estados Unidos inteiro. Então, é isso, cara, que eu repito para vocês. Se tivesse punição divina imediata para blasfêmia, né, as línguas do Alexandre de Moraes e do Luiz Roberto Barroso tinham que pegar fogo e cair no chão calcinadas toda vez que eles pronunciassem a palavra democracia. Porque o que tem aqui, cara, é uma falsificação patética. Nós somos uns otários, entendeu? Nós estamos sendo tapeados, né? E com esses caras que vêm cagando regra para cima de você, porque nós vamos recivilizar este país. Né? Recivilizar, porque você não é civilizado. Civilizado sou eu. Né? Você é um. Cara, essa gente está em delírio, em estado de apoteose mental. Né? E nós estamos tragando isso como se não fosse nada. Como se não houvesse outra solução. Né? Verdade. Como se isso não tivesse sido resolvido há 100 anos. Né, nos Estados Unidos, porque na Suíça já está resolvida há 150, 200 anos. Né? Os americanos copiaram do suíço, porque não são imbecis. Tá certo? Vão lá ver que o cara tem uma solução melhor que a sua, copia, cara. Aí na hora, Faz o instantâneo. asiático, né? Eles copiam tudo, só que eles só roubam projetos, etc. A China vive disso. Ela manda chinês para todas as universidades americanas, das universidades eles vão para Apple, para Microsoft, tá? E tudo que os caras fazem lá, eles copiam e entregam para o chinês. Né? Mas são escravos. Né? São escravos. Politicamente, eles não têm condição de copiar isso. E nós vamos estar nessa mesma situação se a gente demorar mais um pouco, cara. Verdade. Porque não tenha dúvida, eles estão lá na China aprendendo como é que eles fazem, né, para te escravizar com a ajuda do computador, né, e aí não tem escapatória mais. Né. Por enquanto ainda dá, né, mas precisa sair correndo. Né. E aí, recomendo a vocês, né, que vejam aí no meu canal a entrevista que teve ontem com o Luiz Felipe, mostrando, enfim, nós detalhamos muito esse pacote que o Congresso passou na Comissão de Constituição e Justiça, né, que disciplina o Supremo Tribunal. Ele não está inventando nada de novo, né? Ele está só reforçando tudo aquilo que já está na Constituição, e até na lei orgânica da magistratura, mas tipificando melhor, né, para impedir que o Supremo faça essas interpretações criativas dele aí, né, que não tem nada a ver com o que está escrito. Então, esse pacote são dois projetos de emenda constitucional e dois projetos de lei que foram aprovadas lá na Comissão de Constituição e Justiça. O próximo passo, né, é
o Arthur Lira da vida, né, nomear uma comissão, né, para dar o passo seguinte, para depois ir à votação. E aí é que a vaca atola, né? Porque o Arthur Lira tem esses poderes deformantes, né, que, cara, simplesmente revogam aquilo que 150 milhões de brasileiros determinaram que deve ser a maioria. Sim. Esse cara, um cara sozinho, tem o poder de deter o processo. Então, é contra isso que nós temos que lutar, sabe? Mas com foco, gente, com foco. Né? Não é ficar chororô em volta de cada efeito que essa porcaria aí tem. É ir direto lá na veia, no nervo, né? E amputar essa deformação. Olha aí, Fernão. Palomares Brasil escreveu: Fernão, o meu primo mora na área rural do condado de Dinwiddie, lá no Richmond, estado da Virgínia, onde morava o saudoso Olavo de Carvalho. Tudo que você ensina aqui, eu ouço do meu primo. É isso aí. E é esse o meu projeto, gente, de criar. Eu preciso de ajuda de vocês para criar um site jornalístico, né, que vai se dedicar a cobrir isso, mostrar isso funcionando para os brasileiros. Não tem nada complicado nisso, são coisas absolutamente do dia a dia nosso. Né? É como eu falei, é lei penal, é como tratar o bandido que está agindo aqui na vizinhança, sabe? É como tratar o vereador ladrão. Né? É esse tipo de coisa que a democracia trata. Quando o sujeito começa a complicar na descrição dele do que é democracia, ele está querendo te enganar. Tem treta. Democracia é isso, é você dizer sim ou não para aquilo que arrebenta com a tua vida. Todo mundo sabe isso, não precisa nem um dia de escola para você aprender isso. É puro senso comum. Puro senso comum. Você vê a estrutura a democracia americana funciona em cima de 3 princípios, né, que começa lá na Declaração de Independência. Ele diz assim, olha, na natureza só tem um animal, né, que não está determinado pelo instinto, é o ser humano. Então, o Deus da natureza quis que nós fôssemos livres, que nós pudéssemos escolher o que fazer e não tivéssemos o nosso comportamento determinado pelo instinto. Portanto, ele quer que a gente seja livre. Então, todo ser humano nasce com o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, né? Que é uma expressão que eu adoro, porque inclui todas as diferenças, todas as liberdades, né? Desde que você não interfira na liberdade do vizinho. É uma frase de 3 palavras, né, que definem um universo de civilização, né, em face do que foi a história da humanidade. Então, são 3 princípios, né, e mais um que já está definindo a Declaração de Independência. Portanto, os governos, né, só podem ser constituídos com a anuência dos governados, servem para defender esses 3 direitos com que todo ser humano nasce igual. É para isso que a gente constitui um governo e não para outra coisa. E qualquer governo que não siga esta regra, o povo tem não só o direito, como o dever de derrubar esse governo e pôr outro no lugar dele. Isso é o que está na Declaração de Independência. Aí vem a Constituição. A Constituição americana funciona em cima de 7 artigos que descrevem qual é a ferramenta que nós inventamos de governo, né, para atender a isso que está lá expresso na Declaração de Independência. É um governo com 3 poderes que funcionam assim, cada um tem um poder até aqui, aí o outro interfere, descreve como é que cada um é eleito, como é que cada um funciona, quais são os limites do poder dele. Esses são os 7 artigos da Constituição americana. E aí tem as 10 emendas que eles chamam de Bill of Rights, né? A Carta dos Direitos do Cidadão.
que, na verdade, não são 10, né? São 7, porque o nono e o 10º só dizem o seguinte: olha, o que não está proibido fazer aqui é permitido. E tudo mais que vocês queiram inventar pertence aos estados, né, e às pessoas. Esses são o nono e o 10º. E tem um lá no meio, que acho que é o 3º ou o 4º, que era um problema da guerra recente que eles tinham passado, que os soldados tomavam a casa das pessoas. Então, sim, esse aí já está ultrapassado. Então, na verdade, são 7. 7. Né? E 7 coisas que são definidas como proibições para aquilo que o Estado, nem a maioria, poderá fazer para violar esses 3 direitos. Então, a expressão da coisa é assim: o Congresso não fará leis que afetem a liberdade de religião, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Depois definem como é que são os julgamentos, né, que os julgamentos têm que ser pelo júri, que todas as partes têm que ser ouvidas, os direitos do acusado, tal, tudo para impedir a brutalidade que sempre foi a história da humanidade. Né? 7 coisas. Então, tudo que o Supremo Tribunal americano tem direito de avaliar são 14 itens que todos os americanos conhecem, os alfabetizados e os analfabetos. Que é isso? O que é o Congresso, o que é o Judiciário, né, e o que é o Executivo, né, e quais são os nossos 7 direitos fundamentais que ninguém pode tocar. É só nisso que o Supremo Tribunal americano pode mexer. Cada coisa que vai para julgamento deles, eles têm que dizer: isso está dentro ou não está dentro dessas 14 normas aqui. Agora, nós copiamos essa estrutura e aí fizemos uma Constituição que está chegando em 400 itens. É outra Constituição já. Então, cara, com 400 itens, os caras podem fazer o que eles quiserem. Então, aí que tá. A gente tem que entender como é que funciona o troço, né? E aonde que está o problema. Porque senão a gente fica como nós estamos, gente. Nós estamos dispersados. Cada um fala uma coisa. Quando vem um cara, este é antissistema. O que é antissistema para ele? O que é o sistema? Cara, precisa definir isso, porque senão, antissistema é o quê? É você ser cafajeste, é xingar o outro no debate, é só isso? Você virou o antissistema? Só não sabe o que é sistema, vai saber o que é o anti. Ferão, esse livro aqui, ó, Conselho aos Governantes, é um tarugo gigante que fala dos problemas para os gestores públicos há 3.000 anos. Não tem problema novo, tá, Fernão? Isso está igual o confessionário de padre. O padre fala assim, ó, só tem os 7 pecados, 8 no máximo, nunca mudou, só muda a forma que o cara chegou naquele pecado. E aqui a mesma coisa, vai falando, os problemas da humanidade são os mesmos há muito tempo, os americanos resolveram. Então, quando você vai lendo aqui, você vê que vários foram resolvidos para essa solução que você está falando, você dá o poder para o povo. Aí o interessante aqui no final, tem uma carta, Dom Pedro II ia sair, fazer um tratamento médico no exterior, aí ele sentou para escrever uma carta para a princesa Isabel, dando recomendações para a regência dela. E ele fala, cuidado com obra pública, é uma roubalheira, os caras o tempo todo querendo roubar as obras, tal. Dom Pedro II. E ele fala para ela aqui o seguinte, olha, a magistratura está provocando bastante queixa, muito escrúpulo na escolha de juiz, muito cuidado aí na escolha de juiz, verifique por antiguidade, escolha por antiguidade. Tá? Então, você vê, problemas que a gente está vivendo hoje, Dom Pedro II já vivia. E se o problema persiste até hoje, é porque as soluções dadas foram erradas. Os problemas são os mesmos desde que a humanidade é a humanidade, cara. É por isso que a democracia é universal, né? O remédio que ela propõe é universal. Que é isso, olha, vamos tirar. Alguém aqui está dizendo aqui, olha, a democrata, o esquerdista, para eles, se não for eles no poder, não é democracia, está falando o Rafa aqui.
Não é ele. Todos os lados pensam assim. Alguns expressam isso com mais violência, outros com menos violência, mas todos pensam um pouco assim. Agora, democracia é só exclusivamente quando o povo está no poder. E o povo só está no poder quando ele manda no governo. E ele só manda no governo se ele tiver o poder de demitir o governante. É simples, cara. É a mesma coisa que acontece com todos nós. Você trabalha para quem tem o poder de te demitir. Por que ele tem o poder de te demitir? Exato. Certo? Senão você ficava vagabundeando. Cara, isso é tão simples, né? É tão simples. Agora, vem os caras e põem um puta molho complicado em volta, isso vai sendo enterrado. No fim, a democracia, qualquer discurso que aquelas figuras teratológicas lá do Supremo fazem é democracia. Qualquer absurdo é democracia. Não, democracia é simplérrimo, cara. Você tem poder para demitir o teu representante. Você sabe quem é o seu representante, primeiro? O seu, nominal e intransferível. Você é dono daquele cara. Você tem isso no seu país? Então nem começa a conversa. Se não existe um sistema de representação, que é voto distrital puro, você está roubado. Você já começou roubado, você não vai sair do zero, entendeu? É tudo tapeação daí para frente. Então, a primeira coisa é essa. Você tem que saber quem é o representante de quem. E este representado é dono do seu representante. Aí começa a democracia. Aí começa a democracia. Veja como é simples, né? Uma coisa básica. Todo mundo entende isso. O mais analfabeto dos mortais, que tem um pingo de senso comum, entende esse raciocínio. Você não precisa ter passado nenhum dia na escola para saber que isso é assim. E que a propriedade é propriedade. Bicho sabe isso. O bicho que caçou a comida dele, se vier outro bicho roubar, ele fica puto e sai mordendo no pescoço. Cara, você não precisa passar 20 anos na universidade para saber disso. Não, de jeito nenhum. E outra coisa, a natureza, ela tem uma característica interessante. A natureza não permite o surgimento de um líder fraco. O lobo não deixa, os pássaros não deixam, os insetos não deixam. O líder é sempre aquele cara mais forte a ser seguido. A gente está criando uma tradição de líder fraco, líder ruim, que naturalmente vai gerar uma gestão ruim, vai trazer gente ruim para o lado dele. E a gente vê, depois de tudo isso que a gente aprende contigo, Fernão, a gente vê que a gente está há mais de um século aí sendo enganado. Puta, mas não, cara, nós nunca tivemos a possibilidade de não ser miseráveis, escravos, a não ser que você se alie com o bandido e saia roubando os outros. É o único jeito. Impressionante, cara, impressionante. Pelo bem, pessoal, você não transita. Nós temos mais de 1.000 pessoas ao vivo aí. Não se esqueça de curtir e compartilhar a live. Aqui embaixo, informações estão passando sobre como você pode ajudar esse projeto. Imagine se pudéssemos fazer acompanhamentos eleitorais como são feitos pela Ballotpedia, né, Fernão? Está tudo lá, tudo informado. O verdadeiro poder popular lá, do cara decidindo cada centavo. E a gente acorda todo dia, Fernão, abre o jornal. São mais 10, 15 decisões do governo federal de um imposto novo. A cobertura desse nível da democracia deles é fascinante. Porque você tem coisas assim, por exemplo, o Steve Jobs, né, quando ele era o deus do planeta, né, e ele quis construir aquela sede lá da coisa dele, aquele disco voador lá. Ele teve que ir a 50 reuniões em ginásios de esportes, de escolas, lá do bairro onde ele ia se meter, né, para perguntar para a Dona Maria o que ela achava da ideia dele botar aquele troço lá. E aí ele sofria interrogatórios desse tipo: pô, mas você vai trazer um monte de trânsito para cá, né? Nós não queremos isso. E você vai acabar com a mercearia do Zezinho lá, que eu vou lá há 50 anos e tal. Cara,
é esse o papo. E não tem Steve Jobs, não tem, sabe? É a Dona Maria que prevalece. É a Dona Maria. Se ela disser não, o Steve Jobs vai procurar outra praia, porque não tem jeito, cara. Entendeu? Então é uma delícia de você acompanhar isso lá. Você vê os figurões, e você vê o Zé Ninguém, a força que ele tem, né, de derrubar essa raça que aqui é intocável. Né? O político, um dia ele virou político, ele tem aposentadoria perpétua, plano de saúde perpétuo, ele e os descendentes dele, aquilo vira um clã, né? uma coisa hereditária. Você olha aí para essas famílias de governantes aí, é tudo um, é o pai, o avô, o tio, a tia, está todo mundo lá na teta. Né? Esses dias o STF estava decidindo se o cara foi senador, se aposentou, foi governador, se aposentou, foi deputado, se aposentou, então o cara acumulando um monte de aposentadoria, estavam decidindo à luz da lei se isso era possível ou não, tal, e autorizaram lá, não. E você que pagou 100% do seu salário a vida inteira, né, em vez de você ganhar o dobro, né, o seu patrão tinha que pagar a mesma coisa que ele paga para você para o Estado. Né? E aí, quando você chega na velhice, o máximo que você vai ter de aposentadoria é uma merreca. Né? Sim. Que você foi roubado a vida inteira para sustentar esses caras aí. Né? Exato. Que tem 10 aposentadorias. Hoje tem aí essa notícia. Né? 1 bilhão, os advogados e os juízes levaram 1 bilhão de salários extras este ano. Públicos, advogados públicos. Né? O setor judiciário público, né? Inclui advogados. Né? Porque eles fazem a lei para eles, assim, na tua cara. Sabe? Você é otário, cara. Cala a boca. Não me enche Trabalhe, pague seus impostos e a Nós cada já estamos 2 no anos... nível que não é nem isso ser otário. Você cala a boca, porque senão eu te prendo. Porque a sua opinião na rede social também não quero. É isso aí. Porque você vê, Fernão, um Ballotpedia, 36 mil eleições nos Estados Unidos, nem por isso eles têm um TSE. Nada, imagine. É isso, é o secretário de Estado de cada lugar. A contestação, vamos para a questão da urna, vamos voltar nisso que ficou para trás aí. Eu disse ali que aquele jornalão, no fim, né, ele tem a sua assinatura como um cheque. Né, como um cheque. E o secretário de Estado tem a sua assinatura lá. E aí você tem normas para contestar uma assinatura. Se tiver um desvio aqui, um desvio ali, 3 desvios, pronto, você tem que chamar o cara, o dono da assinatura, e dizer, esse aqui é você mesmo? Foi você que assinou isso aqui? Se ele confirmar, o seu voto valeu. Então, é nesse nível. E aí fica essa coisa, não, mas nós apuramos uma eleição em 15 minutos. Porque nós somos idiota. Porque nós não votamos em nada. Né? Porque você não sabe nem se aquela apuração de 15 minutos é a verdadeira ou não é. Tá certo? Você não tem direito nem disso, cara. Nem de ter a tua contraprova. Quer dizer, o governo que exige que você mande confirmação de tudo, papel de tudo. Quando você faz qualquer acordo com o governo, você pega um calhamaço desse tamanho de papel, tem que rubricar cada página na frente e atrás, e bebê. Não, para você eleger o cara que manda tudo isso para você, você não tem direito a nada. A nada. Fernão, a gente não tem o direito de duvidar. Não. Se duvidar, você vai preso. De duvidar já não pode mais. De tão bom que é o sistema todo e tudo. Fernão, eu vi algumas perguntas durante a live, né? Como o Arthur Eschenberg aqui está falando da nossa Constituição, né? Tem tanto artigo, tanto inciso. Eu recomendo às pessoas não comprarem a Constituição, elas fazerem uma assinatura. Porque cada semana sai uma versão nova da Constituição, né? Novas decisões. Você faz a assinatura, você vai estar recebendo ela atualizada o tempo todo. Mas aí as pessoas perguntaram, eu vi algumas perguntas aqui pela live, é o seguinte: para isso acontecer,
É preciso uma Constituição nova, uma Constituinte, um cometa, guerra civil? O que precisa para a gente ter a chance de chegar nisso aqui? Você precisa que as pessoas, um número suficiente de pessoas no Brasil, saiba que isso existe. Né? Isso é o começo, né? Funciona. Essa é a primeira coisa. Porque nada, nenhuma mudança a nosso favor vai partir lá deles. Né? É o contrário. Né? Nós é que temos que ter um foco numa massa suficientemente grande de pessoas para criar uma demanda. Porque aí vai aparecer político dizendo que é recall desde criancinha e tal, se ele souber que é por aí que ele vai ser eleito. Né? Então, é isso que precisa, gente. Primeira coisa é furar a censura. Né? Nós montarmos a nossa imprensa, como a esquerda fez. Né? Ela criou uma imprensa só dela para contar mentira o tempo inteiro. Nós precisamos criar uma imprensa só nossa para contar a verdade o tempo inteiro. Então, você vai lá e bota uma televisão gigante em cima da democracia municipal americana e da democracia municipal suíça e vê aquilo funcionando. Você vai se identificar perfeitamente com as pessoas, porque são manezinhos iguais a gente. Né? Sim. E você vai desenvolver um asco. Caras que não precisam ter nenhum tipo de instrução especial, ser viajado, nada. Para resolver o problema dele, lá na cidade dele, quem sabe é ele. Isso aí é, sabe, preto no branco, pá, buf. Então, nós precisamos mostrar que isso existe. Né? Mostrar que isso existe. Se não for por aí, cara, vai ser difícil. Porque para você convencer as pessoas só com descrição é uma coisa. Para você convencer a pessoa mostrando o troço funcionando, é outra, cara. É outro papo. Né? Aquilo é de uma simplicidade absoluta. Né? Todos os povos que conheceram esse sistema obrigaram o seu país a adotar esse sistema. É por isso que toda a política contra, né, regressiva, desde a totalitária até a semi-totalitária, que só quer te enganar, né, é baseada na censura. É baseada no esforço concentrado de não deixar você saber que isso existe. Porque todo mundo que sabe que isso existe, fica sabendo que isso existe, quer isso. E o que precisa para isso acontecer é que um número suficiente de brasileiros queiram isso. É só isso. O resto. Para querer, tem que saber que existe. Saturado, cara. Precisa saber que existe. É isso aí. Tem que saber que existe. Por isso que é importante, gente, compartilhar essas lives. Tem a entrevista com o Fernão, com o Príncipe, que está disponível no canal aqui do próprio Fernão. É um começo disso. Já está se conversando ali em como que isso vai acontecer. E qual é o caminho que a gente tem que seguir para ir nessa direção, porque qualquer outro tipo de reforma política não interessa. A galera inventa coisa para eles. A descrição que o Luiz Felipe fez do funcionamento do Congresso, cara, quando você entra nessa minúcia, você vê que aquilo dali não vai sair. Né? Vocês têm que assistir. Claro, ele falou uma Constituição nova é uma maneira disso se estabelecer definitivamente. Né? Mas se ela não tiver essa sustentação. Então, o que nós estávamos discutindo lá, o Luiz Felipe e eu? Nós precisamos ter uma Constituição pronta, né, muito bem pensada, muito sucinta, como a deles, tá certo? Uma coisa que seja compreensível para qualquer nível de brasileiro, os analfabetos, né, para todo mundo, que nem a deles, que é 14 pontos. Todo moleque americano sabe aquilo desde que nasce. Quais são os 14 pontos? Então, todo mundo cobra, todo mundo pega o desvio na hora. São 14 coisas. E dessas 14, as que realmente importam para ele são aquelas 7 dos direitos dele. Isso aí ninguém toca, cara. Ninguém toca. 7. Qualquer imbecil consegue decorar os 7. Tá certo? E aí,
a hora que vem um canalha desse para dizer para você que vai cagar uma regra para você, você mata na hora que ele está cagando regra, que ele é um puta mentiroso, que aquilo tudo é papo furado, você muda de canal, cara. Esse cara não vem mais ao público, porque o público não aceita ele. Então é isso. Nós temos que conseguir isso aí. Ó, olha aqui, Fernão, o que a Paula Kerber falou. Ó, ela falou o seguinte, ó. Fernão, você plantou uma semente que está nascendo e vai crescer como uma praga. Porque depois que a pessoa aprende e entende isso que você está falando, ela olha com asco para a política. Quando o Barrosinho fala que ele é a democracia, vai reeducar todo mundo, dá asco. Você vê que ele não está falando de Brasil, essa galera não está discutindo o Brasil, os problemas brasileiros, nada disso está acontecendo. Eles estão vendo como manter o seu grupo no poder, como nós vamos continuar aqui. E tá boa a parada aqui, como que a gente faz para isso aqui continuar? A expressão do que esses caras são é essa do Barroso. Eu vou recivilizar este país. Quer dizer, vocês aí embaixo, seus merdas, vocês não são civilizados, vocês são primitivos, vocês são homens da caverna. Né? E eu vou civilizar vocês a chicotada, a relho, se for preciso. Entendeu? Quando na cadeia. E é isso que eles são, cara. Estão numa arrogância sem fim, porque podem. Né? Porque a gente deixa. Porque, pô, o cara que toma um coque na primeira merda que ele fala, ele não fala a segunda. Verdade. É verdade. O Luiz falou na entrevista lá, a gente ficou impressionado, né? Ele falou, já está há uns anos lá, então ele já começa. Não percam essa entrevista. O vídeo está aqui no canal. Já saiu daqui, vai ver a entrevista. Ele falando que ele consegue perceber em alguns deputados psicopatia. É um psicopata insensível para qualquer problema brasileiro. Então ele está sempre ali querendo saber sobre o seu grupo, como melhorar as coisas para ele, já estão me dando bem, como é que eu faço para isso aqui melhorar? Tal. E nós, Brasil, queimadas, problema, dengue, transplantes, esquece isso. Puta, ninguém preocupado com isso. Transplantes, cara. Você viu o que é isso? Esse tal doutor Luizinho e essa Já senhora tem Mumunha, Lícia, né? Meu, os caras vão a esse nível. Pega um cadáver de um aidético e distribui pelos hospitais para fazer transplante nos outros sem, sabe, fazer teste nenhum, sem coisa nenhuma, porque ganharam 20 milhões do governo, né, do doutor, os dois donos, um é casado com a tia e outro é o primo dele, né, os dois donos desse laboratório. Né, e a irmã dele é a titular da secretaria lá que compra o serviço desse troço. E esse cara, que foi secretário de saúde do Rio de Janeiro, né, hoje é o presidente, o chefe do PP no Congresso. Esse é o tipo de gente que a gente está lidando, cara. É cara que faz isso. É cara que não tem medo de Deus, não tem medo de nada. Esses caras são podres, né? Podres. O Luiz falou, essa é a psicopatia que ele viu na política. São pessoas que realmente não estão preocupadas com nada e se tiver que passar por cima de alguém, algum valor, alguma regra, o cara vai passar e agora, não tem cobrança, Fernão. Você acha que isso é possível de acontecer, né, num sistema que decide essas coisas que eu acabei de mostrar para vocês, né, qual é a pena para cada crime, se o cara vai pegar uma perpétua porque ele traficou criança para sexo, se ele vai... O que vai acontecer com ele? Quem decide é os pais de crianças. Né? Não é esses facínoras que estão aí. Né? É verdade. Isso funciona muito bem. Sapateando em cima da gente. O Fernando, no julgamento da Maria Antonieta lá na Revolução Francesa, acusaram ela de tudo. E acusaram ela de incesto com um filho de 8 anos. Aí ela virou para as mães do tribunal e falou assim, isso é um absurdo. Vocês que são mães,
Vocês acham que isso é possível? Aí as mães se levantaram para defender Maria Antonieta. Ou seja, é o que você falou, são os pais decidindo leis, são os pais decidindo as coisas. Cara, tudo isso é muito... A beleza disso é essa, cara. Eu sendo um jornalista absolutamente dedicado a decifrar a democracia, né? Eu nasci com horror à opressão, com essas coisas, sabe? Eu sempre procurei isso. E sendo um jornalista, né, de um jornal que tinha poder, né, de levantar informação, tinha equipe, tinha o diabo, eu não sabia como é que funcionava esse troço até surgir a internet. Eu não sabia. Né? E não é por uma deliberação daquele pessoal, dos jornalistas, é porque isso já vem de séculos, tá certo? Você está afastado dessa realidade a tal ponto que essa pergunta não aparece na sua cabeça. Essa pergunta não aparece na sua cabeça. Mesmo você querendo saber, você não tem referência aqui de leitura disso. E mesmo lá, quando eu comecei a descobrir isso, que eu fui pesquisar isso nos Estados Unidos, é difícil pra caramba, porque os americanos têm isso por garantido. Então, eles não ficam dando explicações de como é que foi isso e tal. Agora que eles estão com a sua democracia em crise, né, é que surgem instituições como esse Ballotpedia, que eu já recomendei várias vezes aqui, né, que é uma fundação que faz esse trabalho de cobertura desse nível da democracia americana, e faz isso muito bem, com o máximo de isenção e profissionalismo. E aí você começa a descobrir como é que isso funciona, e é fascinante, porque você fala, como eu estava... Como pode eu ter chegado 50 anos dentro de uma redação de jornal sem saber disso aí? E ninguém sabia. Não é que a turma do jornal estava escondendo isso. Ninguém sabia dentro daquela redação. Entendeu? Isso é um mistério, né? Cara, então é um troço que vem de longe, vem se arrastando, e você é como se você vivesse ainda no século XVIII, no século XVII. Cara, não me ocorreu essa ideia. Essa ideia foi ocorrer para meia dúzia de gênios, né? O seu James Madison, o seu Hamilton, tal, que se juntaram lá na Filadélfia tal, e bolaram esse sistema. Pô, vamos ter que esperar nascer outra geração de gênios para inventar no Brasil, dentro desse ambiente que a gente vive aqui? Não precisa, porra. Não, já está pronto. Eu vou falar com o Príncipe, vou falar com a galera do Brasil Paralelo, vou botar a pilha do Príncipe para fazer um documentário sobre isso. Leva o Príncipe lá para os Estados Unidos, vai pegar isso ao vivo, vai mostrar. Isso tem que circular no povo. É isso aí. Essas informações têm que circular. Isso tem que circular. Como que você vai, né? Cara, pega fogo. Onde o povo ficou sabendo disso, o povo foi para a rua e exigir, eu quero isso já. Sabe? É para o cara pegar lá, eu sou deputado federal, eu sou candidato, vote em mim, não sei o quê. O cara, deixa eu ver teu plano de vídeo aí, o que você quer fazer. O cara olha lá, lê assim, meu amigo, não tem distrital, não tem recall aqui, vai embora, sai da fora daqui, quero papo contigo não. Quando todo mundo reagir assim, o cara pega lá, pega o plano aí, chama a galera aí, que eles pediram para botar um negócio aí que eu não sei nem o que é. O que é isso, recall aí, sei lá. Bota aí, senão a gente tá ferrado. Quando chegar nesse nível, a coisa vai funcionar. É isso aí. Vai funcionar, com certeza. Né? Fernão, um recado para a galera aí, nós estamos já 1h20 com 1.083 pessoas aqui ao vivo. Já está mais que dado, né, meu? É isso aí. Voto distrital puro com recall, foca nisso. Isso aí é a ferramenta que bota pernas na sua capacidade de agir politicamente. Aí você começa a andar. Com isso na mão, você faz todo o resto. Entendeu? O tempo. Os americanos estão já há 100 e tantos anos, estão decidindo detalhes aí e tal. Né? Mas começou lá atrás. Né?
com uma coisinha. Bota para fora o primeiro, aí pô, todo mundo olha, o país inteiro olha e fala, porra lá, meu, os caras botaram o canalha para fora, vamos botar o nosso canalha para fora também. E aí vai. É isso aí. Aí vai. É isso aí. Olha a mensagem do Você José. obriga o cara a te dar o direito de iniciativa, de referendo, tudo porque você tem o poder de mandar ele embora. Mensagem aí do José Henrique, ele fala: Fernão, a semente que você planta com seus comentários vai dar fruto. Sempre indico você para assistir seus comentários. Ali, ele deve estar falando da cidade de Cutrim, ali, São Luís do Maranhão. José Henrique, obrigado pelo comentário aí. E está espalhando, Fernão, está espalhando. A missão aí está devagarinho. É a beleza da internet também, né? A gente fala aqui, pô, no meu quartinho aqui, do escritório, e vai bater lá no Maranhão, vai bater lá em todos os cantos do Brasil. É isso aí. Exato. Fora do exterior, né? Eu vejo aqui as estatísticas do teu canal, tem gente da Europa, Portugal, Estados Unidos, um monte de brasileiro pelo mundo todo. E a gente vê nos comentários, né, que o pessoal confirma, aqui na minha cidade funciona assim, porque não está inventando nada, né? Isso é o legal, né? Se eu tiver essa ferramenta, uma equipe e tal, eu vou fazer um time de ouvir esses brasileiros que estão lá, eles vão contar para você como é que é na real, entendeu? Não sou eu. Aí é que está a força disso. Isso ganha uma força, cara, que você não imagina. Na entrevista ontem, o Luiz falou sobre ele morou na Suíça, né? Se atravessa fora da faixa de trânsito, aí vem um suíço lá de 150 metros, falando, reclamando para burro. Porque se você for atropelado ali, daqui a pouco vai surgir uma reunião municipal e alguém vai falar que tem que ter um guarda de trânsito ali, porque teve um cara que foi atropelado e ele vai ter que pagar. O detalhe, né? A cena que ele descreveu era assim: com a cidade absolutamente vazia, nem um carro na rua. Né? Você vara o sinal vermelho, tem um suíço lá no outro quarteirão, ele sai gritando. O cara grita em alemão, ele levar um esporro em alemão é um negócio que dá medo. Aí o cara vem lá gritando e ele fala: pô, se tiver a reunião municipal e o pessoal decidir botar um guarda aqui porque seu brasileirinho atravessou a rua, ele que vai pagar. Então ele sai correndo lá reclamando contigo que você vai arrumar uma despesa municipal por causa da sua indisciplina. Aqui, pô, o cara do Porsche faz um strike, mata 10 e ele que vai solto. É o primeiro a ser solto, né? Tá todo mundo no hospital, todo mundo fudido, no cemitério, todo mundo ferrado. O cara tá em casa lá escolhendo outro carro que ele vai comprar. O judiciário, o Ferão, tá estragando o Brasil, cara. Impressionante. O judiciário tá podre, cara. Tá podre. Impressionante. Impressionante. É isso. Pessoal, aí. Não esqueça de curtir aqui, de compartilhar essa live. Não esqueça de assistir aqui no canal do Ferão esta entrevista com o príncipe Luiz Felipe, que já estamos falando sobre o como. Nós temos que fazer aqui um esquema Pablo Marçal. Entendeu? Vocês peguem fazer os cortes. Façam cortes da parte que você mais gostou e faz circular por aí. Publique, pelo amor de Deus, aí nas outras redes. Que quem vai te remunerar são as redes. A gente não consegue, né, Fernando? A gente não consegue. Mas a informação está aí. E se ela não circular, ela não vai causar o efeito que ela tem que causar, que é mudar e a gente conseguir alcançar esse Brasil que a gente sonha, né, Fernando? Isso aí. Beleza? Um abraço, pessoal. Um abraço, Fernando. Fique com Deus. E a gente se vê aí semana que vem em mais um aí, Fernão e Amigos. Amanhã deu um pico de liberdade, né? O Gerson voltou todo animado. Todo pimpão. Agora tá lá, o Gerson pós-furacão. Pós-furacão. Furacão 2000 amanhã. Um abraço, Fernão. Um abraço à audiência, um abraço a todo mundo. A gente se vê aí semana que vem. E amanhã